Bem-vindos a mais uma aula e hoje o nosso assunto é resposta em frequência. E para a representação da resposta em frequência de um sistema qualquer, nós iremos utilizar o diagrama de Bode. Antes de iniciarmos essa aula, é importante a gente perceber, a importância e aplicação da análise da resposta em frequência de um sistema. Então, nós temos aqui um sistema que é um circuito RC, contendo obviamente um resistor e um capacitor, e eu tenho ligado a fonte do meu sistema, que é a minha entrada, ela tem uma tensão de 120 volts e uma frequência de 10 Hz. Eu liguei no meu osciloscópio aqui a tensão na fonte em vermelho, vocês vão ver o gráfico, com a resposta, a curva em vermelho é da resposta, valor da entrada da tensão, e da saída eu coletei aqui que a tensão no capacitor está representada na cor verde, certo? Então, o que acontece? Quando nós compilamos este circuito, nós podemos ver aqui a resposta deste sistema, relação de tensão na entrada, na fonte, e a tensão de saída no capacitor. Então, o que acontece? Nós podemos ver, o gráfico já está sendo gerado aqui, a nossa entrada é em vermelho, como vocês podem ver, e a saída na cor verde. Como vocês podem perceber aqui, a entrada e a saída do sistema estão praticamente juntas. O valor da tensão de entrada é bem parecido, praticamente igual o valor da saída do meu circuito. Existe um defasamento mínimo aqui que a gente vai explicar ao decorrer dessa aula, certo? Então nós temos aí o mesmo valor aplicado na entrada, na cor vermelha, é praticamente igual na cor verde. Quando eu aumento a frequência dessa fonte, vamos dizer para 100 Hz, certo? Aumentei a frequência da entrada, do meu sinal de entrada, a tensão permaneceu constante e eu vou verificar novamente o que está acontecendo com a minha saída. Então, eu já tenho aqui a minha nova resposta. Vocês podem perceber que a entrada senoidal vermelha é a mesma, aumentou a frequência, eu tive até que mudar a escala aqui do eixo X, só que vocês percebem que a saída já ficou atrasada em relação à entrada. Houve um defasamento em relação à entrada, sem contar que a amplitude da saída não foi igual, próxima à amplitude da entrada. Já teve uma diferença considerável aí. Por quê? Porque eu aumentei a frequência da minha fonte, que é a minha entrada. Então eu vou colocar aqui agora uma frequência de 500 Hz. O que vai acontecer? Nós temos aí então um defasamento ainda maior e uma diferença de amplitude da saída ainda maior do que a entrada do meu sistema. Então, pessoal, como vocês podem perceber, à medida em que você varia a frequência do sinal de entrada de alimentação do sistema, você percebe variação no módulo, que é a amplitude da saída, e no defasamento entre o sinal de saída e o sinal de entrada, o sinal de entrada e o sinal de saída. O fato é que um fica defasado do outro e a saída sofre uma variação aí de amplitude. Então a resposta em frequência, nós vamos obter dois gráficos, um de módulo e um de fase, que vai nos explicar como que o sistema irá comportar à medida em que eu vario a frequência de entrada do meu sinal, no caso aqui a minha fonte, de 0 até um valor bem elevado, certo? Tendendo aí a infinito, a gente considera como elevado. Então a gente vai poder fazer essa análise a partir do diagrama de Bode e a partir daí podemos aplicar de diversas formas, especialmente na parte de filtragem de sinais, tanto como filtro analógico, filtros digitais, além de outras aplicações. Então, para iniciarmos aqui o diagrama de Bode,
nós iremos falar sobre 4 fatores básicos que irão aparecer para a gente. Porque na realidade nós iremos trabalhar com a função de transferência de um sistema e, através dela, determinar sua resposta em frequência. Então nós vamos analisar 4 fatores básicos que ocorrem, né, com frequência, que a gente vê com frequência nas funções de transferência. O primeiro deles é o ganho K. Certo? Ganho K. O que é isso? O que é esse ganho K? É quando a nossa função de transferência g de s é igual a um valor, a uma constante qualquer igual a K. Correto? Um valor K qualquer. 1, 2, 3, 4, 5, 100, 1000. Então, quando nós temos uma função de transferência com um ganho K, a gente precisa representar no diagrama de Bode, né, o valor de módulo e fase. Só que antes a gente precisa realizar alguns cálculos. Primeiramente, nós iremos trabalhar com um módulo, né, com um módulo, né, de um fator com ganho K. Nós temos aqui, pessoal, G de S. Substituindo S por J ômega, eu vou ter que o G de J ômega é igual a K. O valor do módulo de um fator de ganho K, ele é dado na forma de somente o módulo, né? O módulo de G de J ômega vai ser igual a o próprio valor de K. Na realidade, é raiz quadrada de K ao quadrado, que é igual a K. Mas no diagrama de Bode, eu não mencionei isso ainda, o valor do módulo representado no gráfico é representado na escala em decibéis. Então, eu preciso representar esse módulo em dB. Então, eu utilizo essa relação. Olha. O módulo de G de J ômega em dB, tá? Em decibéis, é igual a 20 vezes o log de K. 20 vezes log de K. Esse é o módulo de um fator, né, de um ganho K. A fase, agora nós iremos analisar a fase. A fase é o seguinte: um fator igual a G de J ômega igual a K, se eu representar, né, no eixo aqui, num plano complexo, nós temos aqui o eixo X, né, que é a nossa parte real, e o eixo Y, a parte imaginária. Nós temos que o nosso ganho K é um valor real positivo, né? Não tem J multiplicando nada em G de J ômega. Então, significa que é puramente real. Então, ele estará localizado sobre o eixo real. Eu não sei o valor de K, eu coloco simplesmente K dessa forma. O meu vetor aponta da origem para cá, para o valor de K ali, né? Então, eu traço aqui um vetor. Certo? O ângulo formado entre esse vetor que eu fiz, que eu acabei de traçar aqui na cor vermelha, e o eixo X, formam um ângulo de quantos graus? 0. Certo? Formam um ângulo de 0 graus, porque ele está exatamente sobre o eixo X. Se ele tivesse, por exemplo, apontando, direcionado aqui para cima, com o eixo X ele formaria um ângulo de 90 graus. Então, eu tenho a minha fase para um ganho K, ela é igual a 0 graus. Então, vamos colocar aqui, né? A fase de G de J ômega é igual a 0 graus. Então, qualquer ganho K, eu terei a fase como sendo 0 graus, ou seja, independente do valor da frequência
de entrada do meu sistema, se for meu sistema for puramente um ganho, não vai ocorrer um defasamento, certo? Tanto o módulo quanto a fase não estão em função da frequência. Vocês podem observar que não existe ômega aqui em lugar algum. Então, vamos agora representar isso, né, no nosso gráfico, que é o gráfico de Bode. Então, nós temos aqui o gráfico de cima é módulo e o de baixo é a fase. O módulo, como nós percebemos, é igual a 20 vezes log de K. Então, é um valor constante. Eu vou pegar e vou traçar aqui, né, uma reta, um valor constante. Só lembrando que o nosso eixo X é a frequência em radianos por segundo, né, e é dado em décadas, varia por um fator multiplicativo de 10, né, igual vocês podem ver, 0,1, 10, 100, 1000, o próximo seria 10.000 e assim por diante. Então, nesse ponto aqui, o valor do meu módulo é 20 vezes o log de K. Correto? Já a fase, como nós determinamos aqui em cima, o valor da fase é de 0 graus. Então, agora o meu eixo Y é a minha fase, certo? Então, vou traçar aqui melhor. Vou colocar aqui o valor da minha fase, 0 graus. Então, esse é um diagrama de Bode, né? Uma representação no domínio da frequência para um sistema um sistema que tem um G de S igual a uma constante qualquer. Então, dito isso, né, terminamos por aqui essa parte. Agora, nós iremos ver um outro fator, que é o fator, vou chamar ele aqui de fator derivativo. O fator derivativo acontece quando a nossa função de transferência g de S é igual a S. Ou seja, é um zero. Lembra dos polos e zeros? O fator derivativo é um S. O G de J ômega, então, é igual a J ômega. Então, vocês podem perceber que o fator derivativo é um número complexo. Na realidade, né, é variável, mas ele é multiplicado por J, ele é puramente complexo, ele não tem parte real. Então, como nós fizemos para o caso do ganho K, nós iremos primeiramente fazer uma análise do módulo desse tipo de fator, certo? Então, o módulo de G de J ômega vai ser a raiz quadrada de ômega ao quadrado, né? Na verdade, a gente nem precisa fazer isso, né? Que é a mesma coisa que ômega. Em dB, tá? Em dB, o módulo de G de J ômega é 20 vezes o log desse valor que nós acabamos de determinar. Então, o G de J ômega em decibéis é igual a 20 vezes o log de ômega. Perfeito? Então, esse é o nosso módulo em dB. Então, vamos guardá-lo aqui, né? Então, agora vamos fazer uma análise da fase de G de J ômega. Novamente, vamos representar aqui o nosso plano complexo, como nós fizemos aqui para o ganho K. Nós vamos representar aqui. Como foi mencionado, o nosso fator derivativo ele tem apenas uma parte imaginária, certo? J ômega.
Então, é uma parte, ele é imaginário, estão percebendo aqui, e positivo. Quer dizer, o nosso ômega está localizado aqui, sobre o eixo imaginário, né, positivo. Então, o nosso vetor está direcionado da origem até ômega. E o ângulo que ele faz com o eixo x é de quanto? 90 graus. Então, a minha fase para o fator derivativo é de 90 graus. Então, olha, a fase do g de j ômega é igual a 90 graus. Vamos novamente guardar, porque isso é importante. E vamos agora representar tanto o módulo quanto a fase de um fator derivativo, né? Vou até fazer aqui na frente para ficar mais fácil para a gente visualizar. Então, o módulo é 20 vezes o log de ômega. Ele agora varia de acordo com... Olha só, importante falar disso. Tá vendo que agora o módulo é 20 vezes log de ômega? O nosso ômega é a nossa variável independente. Ou seja, o módulo varia conforme a frequência varia. Então, vocês podem pegar a calculadora e fazer o cálculo desse 20 vezes o log de ômega, quando o ômega é igual a 0,1, correto? Se vocês fizerem esse cálculo de 0,1, vocês vão perceber que o valor do módulo vai ser igual a... Já fizeram? Vai ser igual a um valor de menos 20 dB. Menos 20 dB. Então, eu vou marcar aqui, olha. Menos 20. Esse aqui é um 20, ficou parecendo um 10. Menos 20. Então, 20 vezes log de 0,1 vai ser igual a menos 20. Que é exatamente aqui no... Eu falei que a origem é igual a menos 20. Se vocês fizerem agora 20 vezes o log de 10, quando o ômega é igual a 10, vocês irão encontrar o resultado de 0, correto? Vou marcar aqui, o módulo é igual a 0, que é exatamente nesse ponto aqui. Se vocês fizerem 20 vezes o log de 100, vocês vão encontrar o resultado de 20. Então, vocês irão perceber que quando nós variamos uma década na frequência, ou seja, em ômega, ocorre um aumento de 20 dB para cada década, certo? Então, eu vou ter, a minha curva de módulo vai ser crescente, certo? E ela cresce aqui, ó, 20 dB por década. A cada década ele aumenta 20 decibéis. Menos 20, 0, 20, 40, 60 e por aí vai. Então o fator derivativo faz isso. Faz com que o seu módulo aumente 20 dB por década. Já a fase, como a gente viu aqui, ela é constante, ela não depende de ômega, ela é igual a 90 graus. Vou marcar aqui. Vou colocar aqui 90 graus. Certo? Perfeito. Então, esse aqui é o diagrama de Boas de um fator derivativo. Agora vamos ver o nosso terceiro, né? Que é o fator integral. O nosso fator integral acontece quando o nosso g de S ou g de J ômega é igual a 1 sobre S, ou seja, 1 sobre J ômega. Passando esse J para o numerador, né, nós teremos menos 1 sobre ômega J. Na realidade, quando o J sobe, o sinal dele é modificado. Então, agora,
vamos ver o valor do... Vamos calcular um módulo para um fator integral. Em dB, já vou escrever em dB, né, o módulo de G de J ômega em decibéis, já fazendo o cálculo direto, vai ser igual a 20 vezes o log de raiz quadrada, né, de 1 sobre ômega ao quadrado, que vai ser igual a 20 vezes o log, tirando a raiz do... Isso aqui vai resultar em 1 sobre ômega, né? Passando o ômega para o numerador, eu vou ter ômega elevado a menos 1. Esse 1, por propriedade logarítmica, pode passar multiplicando para cá. Então, o meu módulo vai ser igual a menos 20 vezes o log de ômega. Então, esse é o valor do módulo para um fator integral, certo? E quanto à fase? Como nós mostramos aqui, o nosso fator integral, ele tem apenas parte imaginária, certo? E é negativo. Então, a fase, se nós formos representá-lo, né, ela faz um ângulo de menos 90 graus, certo? Então, se eu fosse representar aqui no nosso plano complexo, nós temos o eixo x parte real e o eixo y a parte imaginária. O nosso 1 sobre ômega está exatamente aqui, certo? Em relação ao eixo x, como nós consideramos abaixo, né, nós giramos o vetor aqui no sentido horário, nós consideramos o ângulo negativo. Então, o ângulo aqui é de menos 90 graus, certo? Então, a fase G de J ômega é igual a menos 90 graus, certo? Então, pronto. Vamos agora representar no gráfico, né, o nosso módulo e a fase. Se vocês fizerem os cálculos, os mesmos que foram realizados para o fator derivativo, para quando a nossa frequência é igual a 0,1, né, 0,1, vocês calculam menos 20 vezes o log de 0,1, vocês vão encontrar aí um valor de menos 20 dB, certo? Então, para a frequência igual a 0,1, o módulo é menos 20. Para a frequência igual a 10, ou seja, menos 20 vezes log de 10, o módulo vai ser igual a zero. Menos 20 vezes o log de 100 vai ser igual a desculpa, aqui é 20 positivo. 20 positivo, 0 e 20 vezes, menos 20 vezes o log de 100, aí sim vocês vão encontrar o valor de 20 aqui, certo? Então, vocês vão perceber que o módulo decai 20 dB por década, no caso de um fator integral, certo? Ele decai 20 dB por década. Ao contrário do fator derivativo, vamos subir aqui,
que sobe, aumenta 20 dB por década. E a nossa fase aqui é igual a menos 90 graus. Menos 90 graus. Perfeito. Então, nós temos aí o fator integral, o fator derivativo e o nosso ganho K. Agora, nós vamos para o fator de primeira ordem, que é o nosso quarto fator básico aqui. Nós temos dois fatores diferentes de primeira ordem. O primeiro deles é quando o nosso G de J ômega é igual a 1 dividido por J ômega T mais 1. Certo? Então agora nós temos um número imaginário com parte real e parte imaginária. Então, vamos fazer os cálculos, né, tanto do módulo quanto a fase, para o fator derivativo, para o fator de primeira ordem desse tipo, que pode ser representado também como sendo J ômega T mais 1 elevado a menos 1. Certo? Então, primeiramente, vamos analisar o módulo dele. O módulo de um fator de primeira ordem desse tipo em decibéis vai ser igual a 20 vezes o log do módulo disso aqui. Correto? Então vai ficar 20 vezes o log de na realidade eu já vou fazer o seguinte, ó. Não, vou fazer por partes. Tá vendo esse menos 1? Então, vamos reescrever isso aqui, olha. Vai ficar o módulo vai ser calculado como sendo raiz quadrada da parte imaginária ao quadrado, né? Ômega T ao quadrado mais a parte real ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, certo? Aqui é elevado a menos 1. Eu vou passar esse menos 1 para cá, multiplicando, né? Então, nós teremos aqui menos 20 vezes o log de raiz quadrada de ômega t ao quadrado mais 1. Então, esse é um módulo. Só que para que possamos traçar o gráfico, a gente precisa fazer 3 interpretações para o valor desse módulo, certo? A primeira delas a gente vai fazer quando o nosso valor, vou até colocar aqui, olha, vamos considerar aqui, para quando o nosso ômega for próximo, né? Vamos colocar aqui igual a 0. Correto? Quando o nosso ômega for igual a 0, eu vou ter aqui o módulo de G de J ômega em dB vai ser igual a 20 vezes o log. Com ômega igual a 0, vai
vai perder essa parte, né? Isso aqui vai ser igual a zero, vai dar raiz quadrada de 1, que é 1, vezes log de 1. O log de 1 é igual a zero. Então, vamos guardar isso, porque a gente vai precisar daqui a pouco. Para quando o ômega for igual a zero, o valor do nosso módulo é igual a zero. Agora, vamos analisar para o caso do nosso ômega ser igual a 1 dividido por t, certo? Esse t é exatamente esse aqui, ó. Correto? Então, o nosso módulo ficará da seguinte forma. Módulo de g de j ômega vai ser igual a menos 20 vezes o log da raiz quadrada. Como? Vou fazer por partes. Ômega igual a 1 sobre t, eu vou ter 1 sobre t, que multiplica t ao quadrado, né? Mais 1, que será igual. Esse t simplifica, eu vou ter 1 ao quadrado, que é 1. 1 mais 1, isso aqui tudo vai ser igual a 2, certo? Raiz de 2. Então, eu terei menos 20 log de 2, de raiz de 2. Então, para quando o ômega for igual a 1 sobre t, eu vou ter aproximadamente aqui menos 3 decibéis. Certo? Então, para quando a minha frequência for igual a 1 sobre t, o meu módulo, a amplitude da minha saída do meu sistema, teve uma atenuação de 3 decibéis. E agora eu vou fazer a última análise aqui, a última condição, para quando o valor de ômega for muito maior do que 1 sobre t. Certo? Eu vou ter, então, módulo de g de j ômega em dB será igual a menos 20 vezes o log. Vamos fazer uma análise aqui, né, de limite, certo? Quando o meu ômega é muito maior do que 1 sobre t, ou seja, um valor muito elevado, esse 1 aqui fica praticamente desprezado. É como se fosse infinito mais 1, certo? Então, infinito mais 1 é igual a infinito. Quando o meu ômega ainda é elevado ao quadrado, o t fica praticamente desprezível, correto? Então, nós podemos aproximar que para um valor muito elevado de ômega, nós podemos considerar que vai ser igual a raiz quadrada de ômega ao quadrado, certo? Então, nós simplificamos aqui, né? Então, o nosso módulo vai ser igual a menos 20 vezes o log de ômega. Se verificarmos o resultado do módulo, menos 20 log de ômega, nós podemos notar aqui para um fator integral, é o mesmo valor que faz com que ele caia 20 dB por década, certo? Então, eu vou traçar já o valor do módulo, né? Aqui, depois eu calculo a fase. O nosso módulo, vou até tirar a escala no eixo X também. Fazer aqui uma... Certo? Então, o que acontece? Eu vou marcar aqui no eixo X um valor qualquer que seria 1 sobre t.
1 sobre t, tá? Tanto no eixo x quanto no eixo do módulo, né, quanto da frequência. Então, eu percebi que o valor do módulo é igual a 0 dB, certo? 0 até um determinado ponto. Então, eu vou traçar aqui. A minha reta. Quando chegou no ponto de 1 sobre t, a partir dali, ele começa a cair 20 dB por década. Menos 20 dB por década. Certo? Isso que eu fiz aqui, essas duas retas, é uma aproximação das assíntotas. Na realidade, o valor desse módulo, ele faz isso aqui, olha. Ele vem aqui e tem uma suavizada, certo? Aqui. Então, sabe aqueles 3 dBs? O que acontece? Deixa eu fazer um desenho mais apropriado aqui. Ficou pior ainda. Aí melhorou. Para o valor de 1 sobre t, né, que é esse que a gente traçou, se eu projetar no meu eixo y aqui, olha, eu vou perceber que o módulo decaiu, como vocês puderam ver pelos cálculos, menos 3 dB. Certo? Então é isso. O meu módulo vale 0 decibéis. Quando a minha frequência é igual a partir de 1 sobre t, né, ele começa a decair 20 dB por década. Pronto. Então fizemos a análise aí para o módulo. Agora vamos fazer para a fase de G de J ômega. Para as mesmas condições. Então vamos fazer agora para a fase. Tá, então nós temos aqui que o nosso G de J ômega é igual a 1 dividido por J ômega T mais 1. Para representarmos isso de uma forma mais adequada, ou seja, passarmos esse J para o numerador e representá-las naquela forma parte real mais parte imaginária, a gente vai multiplicar pelo conjugado do denominador, que é J ômega T menos 1. E dividir por isso também. J ômega T menos 1. O resultado disso vai ser J ômega T menos 1 dividido por ômega T ao quadrado mais 1. Separando parte real de parte imaginária, nós teremos que a parte real será igual a menos 1. Ah, desculpa, gente. Cometi um engano aqui. Só faça uma correção aqui. Eu estou acostumado a considerar a parte real primeiro. Multiplicando pelo conjugado aqui na realidade é o valor do sinal da parte imaginária que é alterado. Então fica menos J ômega T mais 1, certo? Que quando a gente trabalha com números complexos, a gente costuma representar parte real mais parte imaginária. E aqui está a parte imaginária mais parte real. Então, o resultado disso vai ser igual a 1 menos J
ômega t no numerador, no denominador, ômega t ao quadrado mais 1. Certo? Então, separando a parte real da imaginária, a minha parte real vai ser igual a 1 dividido por ômega t ao quadrado mais 1. E a parte imaginária vai ser igual a menos j, que multiplica ômega t sobre ômega t ao quadrado mais 1. Então a gente vai trabalhar com essa fórmula aqui, né? com essa representação, que é mais fácil a gente interpretar. Certo? Então agora nós iremos começar. Para quando o nosso ômega for igual a 0, a nossa fase eu vou ter aqui ômega igual a 0, então esse termo aqui vai zerar. Vai sobrar só 1 dividido por 1, que vai ser igual a 1. Menos j, que multiplica. Esse termo aqui vai zerar, e esse termo aqui vai zerar o numerador. Então, na realidade, eu não vou ter parte imaginária. Eu vou ter uma parte puramente real. Então, quando nós temos g de j ômega igual a 1, que é uma parte real, a nossa fase é igual a 0, porque o nosso número está exatamente sobre o eixo real. Então, nós temos aí, né, o primeiro valor de fase, né, para quando ômega é igual a 0. Agora, nós vamos analisar para quando o ômega for igual a 1 sobre t. Certo? Então, substituindo o valor de ômega igual a 1 sobre t nesta equação, vamos analisar nessa parte aqui. 1 sobre t vai ficar 1 sobre t, que multiplica t, vai ficar 1. 1 ao quadrado, 1. 1 mais 1, 2. Então, a parte real aqui vai ser igual a 2, né? Então, g de j ômega vai ser igual a 1 sobre 2 menos j. Vamos ver o que dá. O denominador aqui vai ser a mesma coisa, né? Olha. Sobre t vezes t, corta. 1 ao quadrado, 1. 1 mais 1, 2. No numerador, eu vou ter 1 sobre t também multiplicado por t. Eu vou ter novamente 1 sobre 2. Então, vai ficar menos j, 1 sobre 2. O valor da nossa fase, então, para essa função, será o arco tangente da parte imaginária sobre a parte real. Vocês irão encontrar um resultado aí de menos 45 graus. Certo? Menos 45 graus para quando o nosso x, né, que a nossa frequência foi igual a 1 sobre t. Então, agora, para a última situação, finalmente, nós consideramos agora para ômega muito maior que 1 sobre t. Então, vamos novamente analisar aqui. Ômega muito maior do que 1 sobre t. Então, nós teremos, na realidade, é só simplesmente fazer o ômega tendendo a infinito aqui, né? Ômega, que é infinito, ao quadrado, vai dar infinito. Infinito mais 1, infinito. 1 dividido por infinito, nós teremos que essa parcela aqui vai tender a zero, certo? Então, ó, o g de j ômega, a parte real vai ser
aproximadamente zero. Menos J, né? Vamos ver agora quanto que dá a parte imaginária. Nós teremos aqui agora a gente não consegue fazer essa análise, a gente tem que fazer de uma outra forma. Essa parcela, olha só, essa parcela aqui, ômega t, quando o nosso ômega tende a um valor muito elevado, esse ômega aqui, esse t aqui, é praticamente desprezível. É como se fosse 1 milhão vezes 1, correto? Então ele é praticamente desprezível. Então eu vou ter aproximadamente aqui, né, no meu numerador ômega também, eu não represento o t. No denominador eu vou ter ômega ao quadrado, raiz quadrada de ômega ao quadrado, certo? Mais 1, só que infinito mais 1 vai dar praticamente o quê? Infinito, né? Então isso aqui tudo eu vou ter menos j, que multiplica ômega sobre ômega 1. Então eu tenho menos j, correto? Então, o que eu faço agora? A fase de G de J ômega vai ser igual ao arco tangente da parte imaginária, que é menos 1, sobre a parte real, que tende a zero, né? Na realidade, eu vou ter um arco tangente de menos infinito. Vocês podem colocar na calculadora o arco tangente de 9,99999. Vocês vão encontrar um valor de aproximadamente menos 90 graus. Certo? Então pronto, agora a gente já pode traçar o nosso gráfico. Agora vamos fazer aqui, né? Quando no nosso eixo X a frequência é próxima de zero, o nosso módulo, a nossa fase aqui, vai ser de aproximadamente, a gente já fez aqui, 0 graus. Quando o nosso ômega, que é o nosso eixo X, for de aproximadamente 1 sobre t, que é exatamente onde nós traçamos isso aqui, né? A nossa frequência já caiu para menos 45 graus. E para quando o ômega foi igual, muito maior que 1 sobre t, nós tivemos aí uma frequência, uma fase de menos 90 graus, né? Menos 90 graus. Então agora, traçando o gráfico, nós teremos isso aqui, ó. Certo? Porque na realidade ele vale 90 e por mais que eu aumente a frequência, eu não vai mudar esse valor de 90, certo? Difícil, hein? Agora ficou bom. Então vai ser essa a curva de fase do meu sistema, certo? Então vamos entender isso aqui, vamos olhar para esse gráfico. O eixo X me mostra a frequência da minha fonte no meu circuito, correto? Então, vamos voltar para lá. À medida em que eu aumento a frequência, vem seguindo o direcional do mouse. À medida em que eu aumento a frequência, analisando aqui agora o módulo permanece constante aqui no eixo Y. Estão percebendo? Eu estou aumentando minha frequência, está constante, está andando reto aqui, enquanto eu aumento aqui. Chegou nesse ponto de 1 sobre t, o meu módulo começa a decair 20 dB por década. Na realidade ele começa mais suave, mas depois ele começa a decair 20 dB. Aí eu vou continuando aumentando a frequência e o módulo vai caindo cada vez mais. Ou seja, eu vou aumentando a frequência de entrada do meu circuito
e o módulo chega um ponto que a minha saída, a amplitude da saída, começa a reduzir a amplitude. Estão percebendo? A amplitude está menor. E agora voltando agora para analisar a fase, a mesma coisa. Aumentando a frequência, existe um defasamento de aproximadamente zero, mas à medida em que eu aumento a frequência, a fase da saída do meu sistema vai ficando cada vez mais atrasada. Correto? Vai ficando cada vez mais atrasada, mais defasada da entrada, até o ponto de atingir menos 90 graus. Vamos ver novamente aqui. Vocês podem perceber que, considerando aqui como início, né, do ciclo da entrada, a minha saída já está bem defasada aqui. Então, se eu aumentar a frequência ainda mais, esse defasamento vai aumentar ainda mais. Vamos exagerar aqui, vamos colocar 2000 Hz. Então, nós podemos perceber aqui, olha, vou aumentar aqui o divisor de B, para a gente ter uma noção maior da defasagem ali do eixo da saída. Então, quanto mais eu aumento a minha frequência, analisando pelo gráfico aqui de um sistema, um fator de primeira ordem, ele vai decaindo, certo? Então, pessoal, eu vou deixar para vocês fazerem um cálculo agora, fazer o mesmo processo, analisar as três condições para ômega igual a zero, ômega igual a 1 sobre t e ômega muito maior que 1 sobre t. Para o nosso último fator, né, que é o fator de primeira ordem, quando o nosso g de j ômega for igual a j ômega t mais 1. Certo? Eu vou deixar para vocês fazerem esses cálculos através do que foi visto aqui nessa aula, que eu tenho certeza que vocês irão fazer aí um bom trabalho. Então, pessoal, eu fico muito feliz de poder passar para vocês esse conhecimento, né? Espero poder ajudar vocês. Qualquer dúvida, nós estamos aqui à disposição. Tá bom? Forte abraço, tudo de bom, engenheiros.